Olá, meu nome é Daniela Del Pozo, eu sou doutoranda em Educação pela Universidade de Caxias do Sul, com doutorado de sanduíche em Roma III, e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa de doutorado, que é intitulada As Preposições no Ensino de Português como Língua de Acolhimento, uma proposta pelo viés da semântica argumentativa. Então, a questão norteadora da minha pesquisa é: que princípios podem nortear uma proposta de transformação didática da semântica argumentativa de Marion Carrel e Oswald Crow, especificamente quanto à significação de preposições, a fim de auxiliar estudantes de português como língua de acolhimento a compreenderem o uso e o sentido das preposições no discurso escrito? E aí, o objetivo geral para responder à questão norteadora é propor princípios da semântica argumentativa a serem transformados didaticamente, a fim de oferecer subsídios para que estudantes de PLAC possam compreender o sentido das preposições no discurso escrito. Então, a minha pesquisa ela tem um caráter teórico-metodológico, porque eu parto da transposição didática, né, e da transformação didática para transformar um objeto do saber científico a objeto de ensino. Então, o Chevallard, ele ele criou o conceito de transposição didática, que é quando nós temos um objeto de saber científico, nós o pensamos como objeto a ensinar e disso vem o objeto de ensino, porque o saber científico ele não é um material didático, então nós precisamos tornar esse saber científico didático. Isso serve muito para conceitos. Só que como aqui eu estou, pesquisando, trabalhando com ensino de língua, segundo Azevedo, quando nós pensamos no ensino de língua, nós não trabalhamos com conceitos, e sim com o desenvolvimento de habilidades. Então, ela pega, a partir dali do conceito de transposição didática de Chevallard, ela cria a transformação didática, que é, transformar esse saber teórico em um meio para que seu aluno utilize eficazmente a língua. Então, é isso que eu penso, Eu vou pensar ali, a partir da teoria, de um saber científico, como esse saber científico pode auxiliar os estudantes a utilizarem eficazmente a língua. A justificativa da minha pesquisa, então, é com português como língua de acolhimento, que é uma área, um campo de ensino de línguas estrangeiras que é voltado para migrantes e refugiados. E um dos motivos da justificativa é a minha área de atuação. Eu sou professora de PLAC e também professora de PLE, e o Brasil, desde já faz alguns anos, ele tem registrado cada vez mais migrantes vindo para cá. Então, por exemplo, eu dou aula para pessoas do Haiti, Senegal, Marrocos, Bangladesh, de diversas nacionalidades, e de 2010 a 2018, o Brasil ele registrou mais de 700 mil migrantes. E uma das dificuldades apresentadas por eles é a questão do uso, e da compreensão das preposições. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que são ditos em aulas. Eles ou dizem, ou perguntam, são problemas causados para o governo ou pelo governo? Para nós, falantes nativos de português, pode parecer um pouco mais fácil compreender essa diferença. No entanto, aqui nós estamos falando de um ensino voltado para pessoas que não são falantes nativas de português, e a própria língua dessas pessoas, ela tem um outro funcionamento, que é diferente do português, então isso vai ser um pouco complexo, quando nós pensamos essa questão de compreensão e para poder também usar essas preposições. E aqui é importante ressaltar que o uso da preposição vai mudar o sentido daquilo que nós estamos dizendo. Se eu disser são problemas causados para o governo, eu estou dizendo uma coisa. Se eu disser são problemas causados pelo governo, eu estou dizendo outra. E os alunos eles têm um pouco de dificuldade de compreender essas diferenças, essa sutileza da língua, justamente porque eles estão aprendendo um outro idioma que é diferente do deles. Ou então, eu posso dizer assim, vou viajar para o Brasil ou pelo Brasil.
Depende daquilo que eu quero dizer, porque as duas construções são possíveis e tudo depende do sentido daquilo que eu quero dizer. Então, essa, né, é uma das dificuldades e a partir disso surgiu a minha pesquisa. E também a língua, né, ela é muito importante para a inserção social dessas pessoas, né, para que elas possam compreender, ter cada vez mais autonomia, porque, como eu disse, né, o uso de uma preposição ou outra vai alterar o sentido daquilo que nós estamos dizendo. Então, né, o que é a língua de acolhimento? Segundo Grosso, ela é orientada para a ação. A língua de acolhimento tem um saber fazer que contribui para uma interação real, a vida cotidiana, as condições de vida, as convenções sociais e outras que só podem ser compreendidas numa relação bidirecional. O PLAC, ele é um ensino emergencial, porque normalmente esses migrantes e refugiados, eles chegam ao Brasil sem saber o português, e eles precisam aprender, né, para poder se comunicar com as pessoas daqui, para ter, né, uma língua em comum, e não no sentido de imposição, ok? E a língua, né, como ela é parte da sociedade, para conseguir trabalho, alugar uma casa, abrir conta no banco, toda essa parte, assim, de estar em sociedade, ela é mediada pela língua. Então, essa é uma das importâncias de compreender, né, cada vez mais o português. E esse ensino é emergencial porque eles chegam ao Brasil, eles estão imersos na cultura brasileira que usa a língua portuguesa, então eles precisam aprendê-la, inclusive para pedir, por exemplo, refúgio, né, para pedir documentos e coisas assim. E a compreensão linguística, né, ela ajuda na autonomia e no exercício da cidadania, pensando aqui de uma maneira geral, mas, né, no Brasil, como a língua portuguesa é a língua oficial, é a língua que nós utilizamos, ela também contribui para isso, né, porque eles já têm uma língua que é a língua nativa deles, no entanto, no Brasil nós não a falamos, então eles precisam dessa outra língua para poder se comunicar. Então, o que é o migrante, né? Segundo o Verbete, presente no Museu da Imigração do Estado de São Paulo, diz: recentemente houve uma importante mudança de paradigma acompanhada de uma alteração na forma de uso do termo migrante. Nessa nova configuração, ressalta-se o reconhecimento do migrante enquanto sujeito de direito, não o definindo a partir de se este sai ou entra de determinado território nacional, né, que é o I de imigração. Ou mesmo se permanece nele. Trata-se, nesse sentido, de enfocar principalmente a migração enquanto fenômeno humano, que necessariamente atravessa os diferentes territórios nacionais, envolvendo diversos autores e processos transnacionais. Então, é a partir disso, né, que se pensa e se usa o termo aqui migrante, né, ensino de português para migrantes e refugiados. E o refugiado, né, é a pessoa que normalmente ela é forçada a sair do seu próprio país por forças maiores, né, por perseguições, por desastres ambientais e coisas assim. Então, né, para pensar aqui o ensino de preposições, eu trabalho com a semântica argumentativa, que é uma teoria que trabalha com o linguístico. Ela não considera nas análises dela o extralinguístico, no entanto, ela sabe dessa importância, mas depois que se compreende o linguístico. E a semântica argumentativa é uma teoria que está em desenvolvimento ainda, e ela começou com as Combe e Ducrot, e agora ela continua, né, sendo desenvolvida por Carrel. E essa semântica argumentativa, ela tem várias teorias, né? E uma delas é a teoria da polifonia, que é a que eu utilizo para falar de frase, enunciado, texto e discurso. Frase e texto são entidades abstratas, né, que o linguista utiliza para explicar o que ocorre no nível concreto, que são os enunciados e discursos. E dessa teoria, né, da polifonia, nós temos, então, a teoria dos blocos semânticos, que é uma outra, e que ela descreve e explicita e explica como ocorre a constituição do sentido, né? Então, o que é, né? A teoria dos blocos semânticos, né? Para ela, as palavras, enunciados e discursos evocam encadeamentos argumentativos, constituindo o sentido dessas entidades linguísticas. Assim sendo, dois segmentos unidos por um conector constituem um encadeamento argumentativo, o qual se manifesta mediante a fórmula X conector Y.
E esse conector ali, que é esse X conector Y, é uma entidade abstrata, né? Então, é uma entidade teórica que nós usamos para explicar o que ocorre no nível concreto. Esse conector, ele pode ser do tipo DONC, né? Que equivale a portanto, e ele expressa um aspecto normativo, né? E não só o portanto, pode ser o então, assim, acrescido ou não de negação. E o do tipo pourtant, né? Esses termos são do francês, porque a teoria ela é francesa, eles equivalem a no entanto, entretanto, todavia, né? E eles expressam um aspecto transgressivo, né? Com ou sem negação. E é esse encadeamento que descreve o sentido do enunciado ou do discurso. Dentro, né, dessa teoria, nós temos um outro conceito que é o de argumentação interna. E a argumentação interna de uma entidade E, né, é constituída por um certo número de aspectos, os quais pertencem aos encadeamentos que parafraseiam essa entidade E. Então, o que é essa argumentação interna, né? Ela é a significação que prevê, digamos assim, né, o papel de somente alguns empregos das palavras. E Carrel, né, afirma que a argumentação está na língua, no sentido de que a significação fora de emprego contém diretamente indicações sobre as argumentações que poderão ser desenvolvidas no discurso quando do emprego das palavras. Ou seja, né, a significação ela é a entidade teórica, né, que nós usamos para explicar o sentido, né, porque o sentido ele é sempre único e irrepetível por esse viés. Assim sendo, essa argumentação interna, né, a AI, ela é uma entidade, né, que ela parafraseia, na verdade, uma entidade. Então, por exemplo, assim, né, Ducrot, ele explica que a palavra prudente, ela tem como argumentação interna perigo, portanto, precaução, né? Então, se eu digo assim, a pessoa foi prudente no trânsito, né? É porque diante de um perigo a pessoa teve precaução. Então, a argumentação interna da palavra prudente, né? Em alguns contextos, ela poderia ser perigo, portanto, precaução, ok? E aqui, antes de falar, né, de demonstrar como a argumentação interna pode auxiliar a compreender as preposições, vou citar Gomes, que diz o seguinte: como se pode depreender a partir das lições sussurianas, desde os 15 ou 16 anos, um falante nativo de uma língua já sabe o que está contido em milhares de palavras e com isso já tem as devidas condições de combiná-las adequadamente em diferentes situações. Então, né, por essa pessoa estar exposta ao idioma, ela já sabe as combinações que ela pode fazer e ela já sabe o que está contido nessas palavras, né? Que é o caso ali, por exemplo, de prudente. Eu já sei como usar essa palavra porque eu já sei como usá-la e como associá-la, né? Por estar aqui presente, vivendo, né, essa língua. E aí, as preposições, né, elas são descritas por um viés gramatical, né, por exemplo, esse aqui de Cunha e Sintra, que elas têm esse sentido, por exemplo, para, né, de movimento, de espaço, de tempo, de noção. Só que quando nós pensamos o ensino de português para estrangeiros, isso fica muito mais complexo, ok? Porque eles não vivem essa língua diariamente desde sempre, né? Eles passam a viver depois de um tempo e eles precisam aprendê-la e eles já têm um idioma nativo que funciona de uma maneira diferente. Então, por exemplo, em uma aula, o meu aluno me disse assim, né? Ele não é do Brasil, ele é do Senegal e ele estava no Brasil no momento da fala. Estou feliz, pois vou viajar pelo Senegal. Só que o que ele estava querendo me dizer é que ele estava feliz, pois ele ia viajar para o Senegal. E aqui, né, eu penso como a argumentação interna ela pode nos ajudar a compreender o sentido dessas preposições. Porque se eu digo viajo para o Brasil, eu estou falando de um deslocamento, portanto, de um destino. Já se eu digo viajo pelo Senegal, eu estou falando de um deslocamento, portanto, de um percurso. Então, eu acredito, né, com base assim na minha pesquisa, que as argumentações internas elas podem auxiliar os estudantes a compreenderem essas diferenças de sentido. Mesma coisa aqui, né? Em uma aula, um aluno falou assim: são problemas causados para o governo, né? E se eu digo esse para o governo, eu estou falando de um destinatário, portanto, de um alvo. Só que o que ele estava querendo dizer é que o governo causava os problemas, né? Então, são problemas causados pelo governo. Nós compreendemos, né, que tem uma diferença de sentido ali, que para um falante não nativo, né,
isso fica mais complexo de entender. E assim como a gente tem outros exemplos, né? Escrevi uma mensagem para você, escrevi uma mensagem por você. Quem, por exemplo, aprende inglês, sabe que é muito difícil para nós compreendermos quando usar o to ou o for, né? Então, essa mesma... é semelhante, né? Essa questão, assim, de compreender o funcionamento de uma outra língua, que não a nossa. E aqui eu trago as considerações finais, né? A minha tese ela ainda está em fase de desenvolvimento, então eu não tenho os resultados. E como eu demonstrei aqui, né, as preposições elas são complexas e essenciais, e as preposições elas apresentam significações variadas, né, que nós conseguimos compreender essas significações a partir, né, do uso da língua. E aqui as minhas referências.